Olá, Guardiões, eu sou o Absoluto Kaique. Vocês devem estar curiosos perguntando que desenho é esse que está aparecendo, né, no caso. Ele é uma representação minha, vocês vão ver ela durante alguns vídeos, ou todos eu acho, né. Os outros Absolutos também têm as imagens deles, lá os desenhos, né, as representações da forma que eles se veem. E eu vou guiar vocês hoje pelo LF de 7 dias do Aston, mas eu não posso simplesmente chegar falando do Aston sem ter a ilustre participação do nosso amigo João, que vai falar um pouco sobre o Aston. Você. Saudações aí a todos os guardiões, né? E a todos os amigados, simpatizantes do canal, né? Que não se chamam de guardião por qualquer motivo que seja. Tenho o meu respeito também, o meu carinho. Eu queria dizer que eu briguei muito com todo mundo para que o Aston não fosse o mascote desse canal e eu acho que eu ainda vou conseguir isso. Não por nada, é porque eu acho que ele é o mais um, mas ele vai acabar ofuscando o brilho dos outros porque tem muitos bons, né? Eu não quero tomar o vídeo do Kaique inteiro aqui, ele vai falar sobre o LF do Aston de 7 dias, né, que é um LF que veio derivado de outro LF, que é o LF do Aston, uma personalidade muito fantástica, e eu vou falar especificamente sobre o Aston nessa minha participação que o Kaique me chamou aqui. Eu já agradeci a ele também por ter me convidado a falar do Aston. Eu sei que ele queria muito falar sobre isso, mas ele está me dando essa honra de falar sobre o Aston. Vamos começar então, quem é o Aston? O que é o Aston? O Aston, ele é uma lenda, é um guerreiro extremamente poderoso e já viveu muitas aventuras, e a coisa mais simples para você simplificar ele é o seguinte: ele é um cara que ele viveu 1 milhão de aventuras, disso para mais, e em cada uma dessas aventuras ele conseguiu um atributo, um poder, uma amizade que de alguma forma tornava ele mais forte, mais poderoso e dava uma melhoria para ele. E com isso, juntando tudo, hoje ele é um ser extremamente lendário, extremamente poderoso. Mas vamos começar por uma coisa que se chama linha do tempo, porque para quem não conhece, o Aston, por ele ser uma personalidade grande, e como eu disse, ter vivido muitas aventuras, ele não tem um pivô, né, um lugar para onde você olhe. Por exemplo, você pode ver ele em determinado momento da vida dele, ele ter sido um garoto agressivo, não um garoto jovem, tipo para lá 10 anos, mas um adolescente já mediano, agressivo, querendo se tornar uma lenda. E a gente fala também ele pós-Yohuro. Se vocês verem em algum desenho dele que eu fiz, tiver a letra, uma sigla, né? AI significa basicamente que é antes do Yohur, antes do chamado dos deuses, que, embora não seja nem de longe o poder mais forte que ele tem, é o mais famoso, que o povo mais conhece aqui e que rendeu muitas piadas externas aqui pra gente do RF Guardiões, e que provavelmente a gente vai se esforçar para que vocês também conheçam, né? Vocês abracem, que não fique só com a gente essas... E peguem as piadinhas também do Yohur. E as referências do Yohur também não pode faltar, vocês têm que ver, porque eu vou tentar de qualquer jeito para vocês conseguir ver esses memes, não vai ficar só com a gente, pode ficar tranquilo. Vou contar a história do Aston em si, e eu não vou falar das energias, não vou falar de nada, tudo sobre o RF do Aston de 7 dias, que é um dos que eu tenho mais carinho também, que é um dos melhores pra mim, vai ficar com o Kaique. E uma curiosidade sobre ele, que eu não sei se ele vai contar aqui, é que em todos os LF, ele é um crápula, ele é um cara muito mal em todos os LF. Ele é um cara que ele chuta você no chão e ainda joga, sei lá, água suja em você, mano. O cara é muito mal. Só que no LF do Aston, eu não sei o que no Aston de 7 dias, só no de 7 dias, eu acho que até no Aston normal ele ainda é um crápula. No Aston de 7 dias ele tem um coração bom, ele faz as coisas boas, Mais justas. mais normais, assim, né, mais calmo. Eu não sei porquê, nem ele sabe também, mas acho que depende do LF pra ele ser bom, né? Então vamos lá, a história do Aston resumidamente, até porque eu não vou exprimir 1 milhão de aventuras em 3 minutos, né? O Aston começa com uma infância que, por mais que hoje em dia ele seja uma lenda, contemporaneamente, né, o Aston como Aston mesmo como lenda, ele teve uma infância muito perturbada. E perturbada, na verdade, é uma palavra muito fraca para descrever a infância dele. Ele é um garoto que ele conviveu muito com o vô dele, que é o Namekori, que naquela época, antes dele, foi a maior lenda que já pisou na face da Terra. Ele é um senhor hoje em dia que até já morreu, né, pro Aston. Só que ele contava as histórias pro Aston de como ele era uma lenda e como ele tinha sido grande. Ele nem foi tão grande assim, mas por ele ter sido a primeira lenda que se ergueu e não ter existido mais ninguém que foi como ele acabou ganhando uma cidade até em nome de honra dele, uma cidade chamada Namekori. E todos os filhos dele ganharam honras, né, por ser Namekori, porque tem uma lenda no Aston que eu acho que o Kaique até não iria dizer isso, porque eu quase esqueci.
que é mais ou menos assim, quando a honra leva a humildade. Você lembra disso, né, Kaique? Sim. A honra leva a humildade e a humildade leva a honra e o orgulho leva a desonra, entendeu? É tipo, basicamente isso. Se você for humilde, entendeu? Fazer as coisas certas, uma hora você vai ser honrado. E ao contrário, você uma hora vai cair. É o que aconteceu com os filhos de Namecore e depois acontece com os filhos de Aston. Que por eles terem sido parentes de uma lenda, eles empinam o nariz, tá ligado? Eles pisam nos outros, eles viram pessoas más. Por exemplo, eu sou filho de Namecore, você tem que me respeitar e tal. E isso não fez efeito enquanto Namecore era vivo. Depois que Namecore faleceu, que é o avô do Aston, e antes disso ele contava muitas histórias pro Aston. O Aston é o último filho de 15 filhos, pra vocês terem noção. E por isso ele não recebeu muita atenção. Porém, quando Namecore morreu, a cidade toda se atolou em desgraça graças aos filhos dele que só faziam besteira, só faziam asneira, só faziam desgraça, né? Então Namecore, pra deixar bem simples, Namecore teve filhos, e de um desses filhos, esse filho teve 15 filhos, e o último desses 15 filhos era o Aston. Imagina a atenção mínima que ele ganhava, mas os outros filhos, com exceção de Aston, achavam que o Namecore era um velho caduco, que não sabia de nada. Aston era o único que sentava aos pés dele e escutava as aventuras dele, né? Com a morte de Namecore, a cidade inteira se atolou em desgraça. Você tem uma noção daquilo, a cidade que antes era fértil, ela foi amaldiçoada com a morte de Namecore e ela meio que ganhou um lodaçal, ela não tinha mais terras. Por exemplo, era uma vila de pedra, por exemplo, um chão de pedra bem feito, a lama consumiu as pedras, de forma que as pedras se afundaram, era só lama, só desgraça. E as casas, pra vocês terem noção, o Aston, ele era um garoto que, embora ele fosse novo, ele tinha aparência de velho. Não porque ele era um senhor já de idade, um senil, por tinha uma maldição, não, nada disso. É porque como ele não se alimentava direito, ele era extremamente magro e a pele dele rugava. Ele tinha aparência de velho, mesmo ele sendo novo, uma criança nova. E ele nunca conheceu a fartura, mesmo enquanto o vô dele estava vivo. No finalzinho, assim, antes dele começar a morrer, ser falecido, a cidade ia se atolando já na desgraça. Sendo assim, Aston nunca conheceu a fartura. Quando ele andava pelas casas, ele tinha uma vida feliz. Como ele nunca conheceu a felicidade em si, pra ele o que ele tinha era normalidade. Era felicidade. Era, entre aspas, a felicidade dele ali, entre aspas, né? Ele se achava uma pessoa boa e ele amava toda a família dele, ele sempre gostava dos irmãos dele, né, também. E mesmo os irmãos deles odiando ele. Resumindo, todo mundo é um crápula e ele é o único que ainda presta, tem um coração bom. Porque eu não sei se eu disse isso, mas o Aston em si, não no LF do Aston de 7 dias, que o Aston não é o foco, mas no LF do Aston, que tem por exemplo, Aston obra e Aston como personagem. No LF do Aston, é tipo Naruto, entendeu? Naruto é o nome da obra e tem o Naruto personagem também, porque a obra é relacionada a ele, o Harry Potter. Aston em si é o personagem. Deus, nesse LF existe Deus. Ele decidiu que Aston é o único ser vivo que ainda é relevante na Terra. Do contrário, nenhum outro presta. Foi isso que Deus decidiu em Aston. Por isso que, com a morte de Namecore, a Terra é toda desgraçada. É como se Deus estivesse olhando e ele falou, acabou que eu gosto e eu vou virar para outra coisa. Sem enrolar, terminando aqui, Aston, a infância dele era o seguinte, porque ele era tão pobre. As casas tinham se enchido de lodo e já tinham se subido aquelas casas de madeira agora, que era a única coisa que presta, já estavam extremamente não petrificadas, apodrecidas, né? Eu confundi as duas palavras com P. Apodrecidas. Então, basicamente é de lodo verde. Sabe quando você pega na mão aquela madeira esfarela de tão podre que já tá? Então, ele passava pelas casas e toda vez que ele andava para cumprir o serviço dele, né, que ele trabalhava, é óbvio, uma criança naquela época não é tão criança assim, dá para trabalhar, ele voltava e ele passava como se fosse um hobby, passava arrancando o teco das casas e indo comendo, tá ligado? Porque era lodo e era aquilo a alimentação disso. Fora aquilo, ele não comia mais nunca na vida dele, ou pães duros que a gente achava, ou restos, ou insetos, ele basicamente nunca se alimentou direito, né? Com uma desgraça na família dele, porque ele foi tentar proteger o irmão dele uma vez, e a cidade toda colocou a culpa nos Namecores daquilo ter acontecido, né, com a cidade. Resumindo, numa grande desgraça, a família dele morreu e ele quase foi morto também, só que ele conseguiu fugir dali, fugiu entre aspas, né, porque ele quase foi se arrastando, né, quase não, se arrastando para fora da cidade, né, com muita dificuldade, quase morre no caminho. Ele é achado pelos grupos de anões que os levam ele e dão um nome para ele de Aston. Agora uma curiosidade que o Kaique também acho que não ia saber dizer para vocês, mas a palavra Aston, nesse universo, é tipo assim, storm em inglês é tempestade. A palavra A, quando você fala, por exemplo, que uma pessoa é ateu, tel significa Deus. Aí você colocar o A na frente é negação, uma pessoa que não acredita em Deus, entre aspas, entendeu? É um sentido negativo da palavra.
Quando você coloca a Storm, significa que ele é um para-tempestade. Ele é alguém que ele impede tempestades. É uma honra um poder dele. Porém, isso daí só existe antigamente, numa língua antiga dos anões. Quando você coloca o Aston com A minúsculo, significa pequenino. Mas se você coloca Aston com A maiúsculo, é grandioso. Enquanto ele era pequeno, o nome dele realmente era Aston. E quando você diz, você não consegue diferenciar se é o Aston com maiúsculo ou com minúsculo. Quando os anões acharam ele se chamou disso o nome pra ele. Meu nome é Aston. Porém, naquela época, eles falaram que era o A minúsculo, porque ele era um garoto com aparência de velho e os anões confundiram ele com o anão. Um anão raquítico, né? Só que sem a barba. Só que sem a barba, apesar que ele estava extremamente sujo. Ali, barba e sem barba não fazia diferença nenhuma. Cheio de lama, cheio de sujeira, até esterco lá de cavalo, de vaca, sei lá, ele estava no corpo. Resumindo aí, ele depois de um tempo ele cresceu e os anões viram que ele não era um anão. A aparência dele divulgada saiu e ele foi vendo que era felicidade de verdade com os anões, né? Porque até então ele não sabia que ele era feliz. Se sentiu o ser mais feliz do mundo e quando ele estava no ápice de sua felicidade, os anões agora já não chamavam ele de Aston com A minúsculo e sim com A maiúsculo, né? Agora sim, o Aston, o grandioso, liderou os anões em várias lutas, aprendeu tudo que ele sabia com os anões, né? Até ele ganhar o ilustre Yohur dele, né? Que o Kaique conhece bem, né? Porque ele, como ele foi sempre inspirado pelas histórias do avô dele, mas nunca sentiu força para fazer o que o avô dele fazia, até porque ele não recebia no mínimo nenhuma alimentação saudável, não é? Aí agora ele tinha a condição de ser essa lenda que o vô dele tinha sido, e o que ele mais queria era restaurar Namecore. Embora antigamente Namecore fosse um nome de honra, hoje se alguém for chamado de Namecore, é vergonha. O povo ri da sua cara se você for chamado de Namecore. Só que ele sustentou esse nome, e hoje, depois do Yohur, depois de lenda, até um pouco antes do Yohur ali, antes dele ganhar todos os poderes dele, é um nome de orgulho. Nome de orgulho. Ele poder falar que é Aston de Namecore traz um orgulho excepcional. Diferenciando sim que Namecore é uma cachoeira que de vez em quando dá uma pedra brilhante. Mas é uma cachoeira de água podre que de vez em quando dá uma pedra brilhante. Um pedaço de ouro. Um pedaço de alguma coisa interessante, né? Que foi o Namecore, que foi o Aston. E foi essa minha participação especial. Eu espero que eu tenha deixado minha marca aí. Esse foi o Aston e ele não nasceu em um dia, né? Pra quem gosta de RF. Ele foi anos sendo lapidado com a ajuda dos meus colegas também, com a ajuda de várias coisas que eu fui vendo. E esse daí é o Aston. Eu queria dizer mais sobre ele, mas eu não vou dizer aqui. Talvez num LF especial só pra ele, ou no LF do dia, porque eu já vou prevenir uma coisa pra vocês. Por exemplo, se alguém vier falando, o Aston tem uma playlist só pra ele, né? Que é o LF do Aston de 7 dias, e eu ainda vou fazer um LF do dia pra ele. Isso é um engano. Como eu disse, são dois LFs que vêm do mesmo universo. Um é o LF do Aston e outro é o Aston de 7 dias. O Aston de 7 dias ganhou uma playlist só pra ele. Que no caso não é nem a história do Aston, não tem nada a ver com o Aston. Não tem nada a ver com o Aston. Como eu disse, o foco não é o Aston, é só o universo do Aston. E o LF do Aston em si, esse sim eu vou falar lá. Eu disse que eu não queria demorar nem 3 minutos, eu consumi 7 minutos aqui do vídeo pra mais, ó. 7 minutos nesse vídeo, porque houve um corte aqui, porque nem vou falar que o Pedro tava roncando. Essa foi a minha participação, aí eu agradeço a todos os guardiões por terem me ouvido aí por tanto tempo. O João acabou dizendo que ia falar pouco, mas acabou não acontecendo, que eu acho que é algo bem normal quando a gente vai falar sobre alguma coisa específica na história dos LFs, ou enfim. Como não sobrou muito tempo nesse vídeo, né, eu vou falar um pouco sobre o que tem no RF do Aston de 7 dias, que seriam as energias, a cidade, os reinos, no caso, de ouro, de prata, o de bronze, o reino negro e a floresta mágica. Bom, nesse mundo do Aston de 7 dias existem alguns misticismos, que são as criaturas, a magia, né, no caso, que normalmente tem nos LFs medievais, ou até mesmo, fazendo uma pequena comparação aqui, o RPG que tem, né, as magias, os monstros. Bom, no caso eu ainda tenho um pouco de tempo, então eu vou dizer o que roda, no caso, a história, né, por trás desse RF do Aston de 7 dias. Basicamente você vai começar numa vila muito pobre, que você tem apenas 7 dias antes dela ser atacada pelo Reino Negro. E basicamente o seu objetivo inicial, você pode gerar outros objetivos no meio tempo, é evitar que essa guerra aconteça, né, em 7 dias, ou destruir o exército que o Reino Negro te ataca. Como eu disse, eu não teria muito tempo, então eu recomendaria que vocês acompanhem os próximos vídeos da playlist, onde eu vou tentar ser um pouco mais objetivo, falar diretamente no que eu preciso falar, né, no caso,
direto na história, no enredo que se roda, como funciona esse mundo e tudo mais. E eu recomendo também que vocês vejam as outras playlists, né, que vai ser provavelmente uma para cada um, até onde eu sei. E eu acho que é isso, Guardiões.